Voltando Mix Show, agora no terceiro bloco, falando aqui com o Maurício Moura. Eu sou Dinátio Portela, estamos aqui na Rádio Litoral Paulista no programa Mix Show, trazendo para você, ouvintes, entrevistas sobre cultura, arte, música e hoje política. E é muito importante para que você possa ter uma ideia do que aconteceu e o que está acontecendo no cenário político brasileiro. Maurício, você estava falando a respeito de todo esse enredo no cenário tanto da antiguidade, falou sobre os navios que vieram para suprir as necessidades, principalmente da cana-de-açúcar, através dos escravos. Nós ainda não chegamos aos termos também de grandes viadutos, ruas que foram utilizados, mão de obra também dos nordestinos. Mas uma questão também, Jailson, que eu acho interessante em relação ao Amazonas, e falando desse interesse internacional em relação ao Brasil, eu falo que na Europa as pessoas agem como se o Amazonas fosse deles. Nas salas de aula, as pessoas ensinam, os professores ensinam que o Amazonas são deles. Quer dizer, nós como um país, o Amazonas como pulmão do mundo, nós não temos nem direito de trabalhar a terra. É lógico que o Maurício vai enfatizar tudo isso aqui neste momento e vai trazer com mais propriedade a situação em relação ao Amazonas, a toda a região do Amazônia. O Amazonas é o maior complexo autossustentável ecológico do mundo. É um local riquíssimo em madeiras nobres, em ervas medicinais, do qual se conhecermos, numa estimativa otimista, 30% apenas do que representa as riquezas que contém o Amazonas. Sem falar, tem que ser lembrado isso, da reserva maior de nióbio. Nióbio é um minério extremamente durável, extremamente resistente, utilizado para fazer mísseis atômicos, mísseis nucleares e astronaves pela NASA dos Estados Unidos. Acontece que o nióbio existe 95% no Amazonas e os outros 5% no Canadá. O Canadá, ele não disponibiliza absolutamente nada do seu nióbio, ou utiliza para fazer universidades, hospitais, estradas, etc. O do Amazonas é contrabandeado, vergonhosamente, assim como são contrabandeadas toras de mogno, de cedro, de jatobá, jacarandá e outras madeiras nobres pelo rio Amazonas em navios cargueiros abarrotadíssimos de madeiras nobres que vão para a China e outros países da Europa que acabaram com as suas reservas de madeira. Então a Amazônia vem sendo devastada, a nossa riqueza está sendo levada ao exterior, as nossas plantas medicinais vêm aqui vergonhosamente, são roubadas e depois posteriormente patenteadas por países que não contêm essas ervas medicinais, essas plantas, e que vendem depois o royalty para quem quiser comprar. Né? Não contém essas riquezas. O que ocorre com a Amazônia é simplesmente extremamente lastimável. Eu estive lá, além do roubo de riquezas, é totalmente descontrolado, totalmente à vontade. Rouba-se da Amazônia à vontade. Dentro disso aí, tudo aí, desse complexo, dentro desta linha de raciocínio, dessas verdades, eu costumo pensar também na época em que Mr. Percival Farquhar, ele que já tinha uma ideia de globalização muito grande, isso dentro dos conceitos da época, bateu de frente com Monteiro Lobato, porque Monteiro Lobato não compactuava com a ideia de Mr. Percival Farquhar, que era um grande administração da época, e ele estava comprando toda aquela região do Amazonas, inclusive no que se originou a Ferrovia da Morte. O que você tem a falar sobre isso um pouco?
Isso aí foi uma intenção, já que vem sendo há muito tempo utilizada, principalmente por norte-americanos, através de missionários estrategicamente colocados na região amazônica, para fazer levantamento biológico de plantas, animais, etc., riquezas minerais, principalmente. Eles têm a radiografia da região amazônica todinha, através dos seus satélites. O norte-americano, ele adora espionar, investigar e saber tintim por tintim tudo que os países têm. Não admitem um arranhão sequer na soberania deles. No entanto, eles interferem na soberania de todo mundo. É assim que age o Império Norte-Americano. Não é paranoia, é a realidade. É só ir no Amazonas para ver. É só ir até Manaus, onde a prostituição infantil é uma das maiores vergonhas do Estado brasileiro. Crianças de até 10 anos vendendo o corpo em troca de um prato de comida. E isso os missionários não veem. Eles estão lá para levar riquezas, levar mostras, levar o que bem entenderem para seus países e depois, posteriormente, tentarem patentear. Houve casos até que se tornaram até engraçados. O Japão, por exemplo, tentou patentear o cupuaçu, que é uma planta especificamente tropical, e eles não têm absolutamente nem tupuaçu em vaso e queriam patentear o cupuaçu. Por exemplo, né? Tem inúmeros outros exemplos, a gente vai ficar o dia inteiro falando. Mas o que ocorre com o Amazonas, estradas ferroviárias que foram feitas, tá? Usando mão de obra escrava nordestina, principalmente, levando nada a lugar nenhum. E até de países adjacentes, como Peru, Bolívia. Sim, eles são muito hábeis nisso, em usar mão de obra escrava. Né? E também fizeram a Transamazônica, que também leva o nada Exatamente. a lugar nenhum, onde foram abandonadas máquinas valiosíssimas no meio da mata. Um elemento morto, né? Exatamente. Nós temos hoje apenas 10 quilômetros da estrada transamazônica asfaltada. E é um absurdo, uma coisa assim de louco, aquilo que ocorre lá. E agora nós vamos fazer um pequeno parecer. Eu quero que você nos fale para o ouvinte o que você acha do governo Temer. É lógico que nós vamos parar um rápido porque estamos quase no término do terceiro bloco, né, Jair? A gente tem mais uns 4 minutinhos. Tem uns 4 minutos? Dá para tocar um pouquinho. Dá? Então vamos falar um pouco sobre o governo Temer, né? Se existe alguma coisa positiva nesse governo, se realmente é o que o brasileiro precisa nesse cenário. Então vamos lá, Maurício. Com relação ao governo ilegítimo, golpista, que se apoderou do poder através do apoio judiciário, do apoio parlamentar, que a todo instante apoiou esse golpe. Foi um golpe, sim, um governo ilegítimo que se apoderou do poder e está aí infernizando, desculpa a palavra, mas está infernizando as nossas vidas. Eu o chamo de Frank Temer, porque para mim não é humano. Para mim ele deixou de ser humano. Ele já ouvi até de Drácula, na né? sua estampa o mal. É um ser do mal. Quem faz com que o povo brasileiro aposente apenas aos 70 anos, isso é uma grande perversidade. Quem faz com que direitos adquiridos, como férias, 13º, fundo de garantia e tempo de serviço, sejam retirados, é uma grande perversidade. Quem causa desemprego aos milhares, só na Baixada Santista, senhores ouvintes, nós temos mais de 3 milhões de desempregados. E Frank Temer é um dos grandes responsáveis por isso. Ele foi que iniciou a privatização do Porto de Santos, ainda no governo do caçador de Marajá, Collor de Mello, e hoje está como senador de Alagoas por 2 vezes. Só no Brasil que ocorre isso. Só no Brasil. Então o que acontece? Frank Temer, ele se apoderou do poder, é um golpista, foi responsável pela privatização do Porto de Santos e hoje, através de um controle que ele tem do Congresso e do Senado, né, com o apoio de Renan Calheiros, com o apoio de outro bandido chamado Eduardo Cunha, com o apoio de outros meliantes que para mim não são parlamentares, são bandidos,
são chefes de quadrilha. Então, na sua concepção... É um governo bandido, na minha concepção. O Brasil, ele precisa, em termos políticos, reinventado. Precisa reinventar, sim. Agora, na atual Porque a situação que nós estamos não tem como continuar. Se nós continuarmos da forma como estamos, nós retornaremos a ser uma colônia dependente de países que têm uma superioridade financeira. Nós seremos países dependentes não só das finanças de outros países mais ricos, mas também seremos dependentes de produtos manufaturados, que o Brasil é um grande exportador, por exemplo, de ferro, talvez o maior exportador de ferro do mundo. E que ocorre? Vai e compra trilhos da China 7 vezes mais caro, né? Que o valor do minério, né? Que foi exportado. Então, o que era negócio da China virou negócio do Brasil. Descarado. Nós precisamos, senhores ouvintes, acabar com a corrupção. Vocês precisam, em nome do bom senso, em nome da ética e da moral, deixar de ler apenas jornais da grande imprensa marrom. Procurem ler outros livros, procurem obter outras formas de informação, procurem ver outros canais de informação. E resgatar a memória. E resgatar a memória, porque nós temos uma perda de identidade cultural muito devido ao descaso com a nossa memória. A nossa memória, ela não é levada em conta a partir do nosso município, onde todos os monumentos históricos estão aí desabando e ninguém faz nada para resgatá-los, sempre não faz de conta. Muito bem, é isso que ocorre conosco. Já que o Maurício citou aí do município, não sei se ele vai poder citar aí no próximo bloco, a gente ia querer pedir uma opinião dele a respeito do governo que se passou aí, da Maria Antonieta de Brito e da Câmara de Vereadores. Exatamente, é muito importante. Politicamente, o cenário político da cidade. Vamos utilizar o terceiro, então, mas para este momento histórico da cidade de Guarujá, né? Sim. Muito bem. Mix Show. Mais uma vez, vamos para um breve intervalo e em breve vamos estar novamente conversando com Maurício Moura. No terceiro e último bloco. Voltamos já. Exatamente.